Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 900 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. Paulo empoderou ou silenciou as mulheres? Qual foi o papel das mulheres cristãs nos primeiros tempos do cristianismo nascente? Esta questão tem preocupado estudiosos, religiosos e simpatizantes do cristianismo por séculos. Em um mundo dominado por homens, como foi que Paulo lidou com o papel feminino em suas comunidades? Foi ele um agente de empoderamento dessas mulheres ou tornou-se refém das tradições patriarcais? Neste vídeo, vamos desenvolver esse tema, demonstrando como Paulo não apenas reconheceu, mas também contou com a colaboração de mulheres notáveis no cristianismo primitivo. Ao mesmo tempo, abordaremos passagens que parecem contradizer esse protagonismo. Vamos descobrir como essas mulheres influenciaram a história e como podemos interpretar os escritos paulinos à luz do Espiritismo, revelando um horizonte de igualdade espiritual e social que tem escapado à maioria dos historiadores. Paulo viveu em uma época na qual as mulheres eram muitas vezes relegadas a papéis secundários. Contudo, em suas cartas, encontramos nomes femininos que ocupavam posições de destaque na propagação da Boa Nova, como, por exemplo, as seguintes. Febe, em Romanos 16:1-2, é apresentada como diaconisa e portadora da carta aos romanos. Paulo a chama de protetora de muitos e dele inclusive, indicando um papel ativo e respeitado na comunidade cristã. Priscila, nos Atos dos Apóstolos 18 e em Romanos 16:3-4, é sempre mencionada ao lado de seu marido, Áquila, mas frequentemente com seu nome em primeiro lugar, uma indicação de que desfrutava de posição relevante como professora e evangelizadora. Júnias, em Romanos 16:7, é descrita como notável entre os apóstolos, o que sugere uma liderança espiritual de relevante envergadura. Essa passagem tem gerado debates acalorados sobre o papel das mulheres no apostolado. Além delas, Evódia, Síntique e Trifena, dentre outras, também são mencionadas como trabalhadores dedicadas dentro da causa cristã. Apesar desse protagonismo feminino, algumas passagens das cartas de Paulo são usadas para identificar o papel subalterno das mulheres dentro das comunidades cristãs, como podemos ver em 1 Coríntios 14:34-35, onde se lê, abre aspas, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, fecha as aspas. Bem como em 1 Timóteo 2:11-12, onde se lê, abre aspas, a mulher aprenda em silêncio com toda submissão, fecha as aspas. Essas palavras podem soar desconcertantes aos ouvidos modernos, mas é essencial entender o contexto cultural e histórico em que elas foram proferidas. No ambiente patriarcal do século I,
Essas restrições visavam evitar que as comunidades cristãs enfrentassem maior resistência ou perseguição em um mundo dominado por tradições masculinas rígidas. Além disso, havia necessidade de estabelecer uma certa hierarquia nas assembleias, que frequentemente reuniam pessoas de diferentes origens e graus de instrução. Essa abordagem de Paulo, portanto, deve ser vista mais como uma estratégia adaptativa, destinada a garantir a sobrevivência e a expansão do cristianismo em seu estágio inicial. Assim, à luz do progresso moral e do entendimento espiritual de hoje, é possível enxergar nas palavras de Paulo uma tentativa de equilibrar tradição e transformação, sem comprometer o crescimento da mensagem de Jesus. Apesar das passagens controversas, Paulo foi um pioneiro na afirmação de igualdade espiritual, como ele mesmo afirmou em Gálatas 3:28. Abre aspas. Não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Fecha as aspas. Essa declaração revolucionária plantou a semente que redundou na transformação de uma sociedade rigidamente escalonada em uma comunidade de irmãos. Talvez por prudência, Paulo não tenha rompido completamente com as tradições de sua época, mas deu passos realmente notáveis na direção de uma igualdade mais ampla. Paulo foi, ao mesmo tempo, produto de seu tempo e notável visionário. Aceitou mulheres como colaboradoras essenciais na expansão do cristianismo, numa época em que os chefes religiosos as desprezavam. Mas também, em algumas de suas declarações, sancionou os limites culturais de sua época. Hoje, somos convidados a reinterpretar sua obra à luz do progresso moral e espiritual, promovendo uma igualdade que honre o papel das mulheres na história do cristianismo e em todas as esferas da vida. Que possamos aprender com Paulo e com essas mulheres extraordinárias a construir um mundo mais justo e fraterno nos dias atuais, porque afinal, o cristianismo do Cristo une e eleva as pessoas e comunidades, aproximando-as do reino dos céus, e não separando-as ou subjugando-as às tradições e ideologias da terra. Enquanto o apóstolo adaptava a mensagem cristã às convenções culturais de seu tempo para garantir a consolidação do cristianismo nascente, o Espiritismo, como etapa mais avançada da revelação divina, amplia esses conceitos ao proclamar a igualdade absoluta entre os espíritos, independentemente de gênero, cor ou condição social. Assim, o que em Paulo era uma estratégia prudente e contextual, torna-se na doutrina espírita um princípio universal, inclusivo e assertivo, ou seja, o reconhecimento do potencial espiritual de todas as criaturas humanas como co-criadoras na obra divina. Ao valorizar, por exemplo, a contribuição de mulheres como Febe, Priscila e Júnias, Paulo antecipou, de certa forma, a ideia espírita de que todos possuem papel ativo na evolução coletiva. No entanto, o Espiritismo vai além ao afirmar que essas diferenças atribuídas ao gênero são transitórias e pertencem ao plano material, visto que espírito não tem sexo. Em essência, todos os espíritos são iguais em sua jornada de aprendizado e progresso, e as limitações impostas pelas convenções terrenas devem ser superadas em nome da fraternidade e da justiça universal. Dessa forma,
Enquanto Paulo lidava com os desafios de seu tempo, o Espiritismo convida a humanidade a realizar o ideal do Cristo em sua plenitude. Quando ele dizia que não há homem nem mulher, porque todos somos um em Cristo Jesus, refletia o verdadeiro propósito divino, como se ele fosse, em seu tempo, uma voz universal a falar por todos nós nos dias atuais. Amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Jesus. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueçam de deixar seu like, inscrevam-se e acionem o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas e mensagens. Um grande abraço e muita paz.